A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Nós estamos mais uma manhã aqui para iniciarmos mais uma live, Manhã com Propósito. Nós queremos louvar, bendizer e exaltar a Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia de vida, de saúde, para podermos expressar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Nós queremos louvar a Deus, porque está finalizando mais uma semana e o Senhor nos deu a condição, o livramento, a possibilidade de estarmos aqui mais uma manhã, de estarmos cultuando, adorando, bendizendo a Deus juntamente com os nossos irmãos. Você que já vai entrando aí, já vai, curtindo, já vai deixando mensagem aí, tá? Vamos interagir com a gente. Eu sei que mais pessoas têm sido alcançadas, tá? Você que pode, compartilhe, curta o nosso canal no YouTube. Muita gente não sabe, mas esqueci o nome aqui, que está na barra de comentário, esse link já joga direto para o canal do YouTube, tá bom? Entra lá, curte, compartilha, tá? O nome do Senhor tem sido glorificado. Eu tenho certeza que todas as manhãs o Senhor tem nos visitado, todas as manhãs o Senhor tem nos dado graça, fortalecimento, e nós estamos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Vamos orar, iniciando em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar por tua grande benignidade, pelos teus cuidados, meu Pai, pelas tuas infinitas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Não é por mérito humano, mas é pelo teu amor, Pai, que está registrado em João 3, versículo 16, Pai. Senhor, que nós possamos todos os dias ter um encontro contigo, Pai. Senhor, todos os dias que haja conversão, que todos os dias haja renovo, que todos os dias haja, meu Pai, a condição de estarmos diante da tua presença. Meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã de sexta-feira, que o Senhor alcance os de longe, alcance os de perto, Senhor. Alcance os nossos irmãos, que logo mais às 19h30 estarão conosco, adorando, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Alcança a vida dos meus irmãos que também, Senhor, estarão na tua casa, te louvando, te bendizendo, Senhor. Alcança a vida dos meus irmãos que neste momento estão trabalhando, Senhor, meu Pai. Estão aí, Senhor Jesus, nesta sexta-feira, Pai. Senhor, lutando, buscando, Senhor Jesus, para a tua casa, para a tua família. Dê força, abre a porta, Senhor Jesus, dê o direcionamento, livra do mal, Senhor, livra dos vícios, Pai, de todo engano, Senhor, meu Pai, de toda dureza de coração, Senhor, mas que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, que sempre a nossa dependência venha estar em ti. Que sempre, Senhor Jesus, a nossa dependência venha estar pautada no Senhor, Pai. Tem gente que diz que não precisa de ninguém. É mentira, Pai. Nós precisamos de todo mundo, em especial do Senhor, Pai. Porque é o Senhor que nos proveu o fôlego de vida. O Senhor é quem nos dá saúde, até para nós, meu Pai. Temos equilíbrio para levantar da cama, o Senhor é que nos sustenta, Senhor. Quantas pessoas sofrem crise de labirintite e não conseguem ficar nem de pé, Senhor. Quantas pessoas deitam e não conseguem levantar no outro dia, Senhor. Quantas pessoas dizem, amanhã eu vejo e não chego amanhã para ela, e o Senhor nos sustenta, Pai. Às vezes nós estamos dando valor para aquilo que não é importante. Nós somos ricos e eu não estou falando nem de dinheiro, Pai. Porque para usufruir do dinheiro tem que ter saúde, Senhor. Para usufruir do dinheiro, meu Pai, tem que ter, Senhor Jesus, a paz. Porque senão vai juntar, Senhor, e não vai viver. É uma correria para ganhar o tal do dinheiro. E na velhice, Senhor, gasta porque gastou a tua saúde para correr atrás. Pai, eu não estou falando que é pecado ter dinheiro, mas eu estou falando, Senhor Jesus, que em primórdio é a tua presença. Senhor, se nós estivermos o simples na mesa, mas tivermos paz, é um banquete, Senhor. Não adianta termos roupa cara, o melhor que a terra pode proporcionar, e nós não temos ligamento com o céu. O Senhor nem nos conhece porque nós estamos como rebeldes, rebeliados, meu Pai, escravos. Não como filho, o Senhor fala como filho, o Senhor não tem nada com bastardo, Pai. O Senhor sempre na Bíblia nos chama de filho, Senhor. E o filho obedece ao Pai.
Os conselhos do Pai não são para a morte, mas são para a vida. Os conselhos do Pai não é porque nós estamos, Ele quer nos ver mal, não, é porque o Senhor quer nos ver bem. Então eu quero te louvar por aquilo que deu certo, mas também por aquilo que não deu certo. Por aquilo que temos e por aquilo que ainda não temos, porque o Senhor nos ensina. Mas eu quero te agradecer, Pai, por tudo o Senhor ter nos provido, nos ter dado a vida e a saúde e esta oportunidade. Nós só vamos saber, Pai, que estamos no caminho certo quando nós conseguimos ser melhor do que fomos ontem. E eu não estou falando, meu Pai, exteriormente, eu estou falando interiormente. Que nós não venhamos ser oportunistas, mas venhamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. Que nós possamos fazer o bem sem esperar nada em troca, meu Pai. E a Bíblia diz que o bem que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então nós não temos que tocar trombeta, ficar falando, oh, se não fosse eu, mentira, se não fosse o Senhor. Porque o Senhor que nos deu condição, o Senhor que nos preparou, se não fosse o Senhor, nem aqui nós estaríamos, Pai. Então nós temos que parar com esse orgulho, meu Pai. Com essa demagogia, com essa falsidade de humilhação, Pai. Com essa falsa humildade, melhor dizendo. Pai, mas que nós possamos ter humildade de espírito, Senhor. Porque de vestimenta não mostra que ninguém é humilde, Senhor. Mas de espírito, para reconhecer que nós somos dependentes uns dos outros. E todos nós somos dependentes do Senhor. Sê conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor de número 400 da harpa cristã. Em Jesus. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. 388. Aleluia. Pode. Canta, convido, ó crente. Doce será cantar. Anda só para frente. Deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes. Canta no sol, na luz. O mal assim resiste. Canta pra Jesus. Canta, convida o crente. Alegra o coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do
vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te, mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta, quando medroso estás, se confiando canta, seu amor verás. Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Está conosco o nosso irmão e amigo Leonardo Santoro. Saudade de pescar com você, Léo. Glória a Deus. Também a nossa irmã Renata Teixeira e tantos outros que já estão aí, né? Mas não entraram na live, estão vendo aí pelo feed de notícia, pela barra de notificação, tá passando aí, irmãos. Eu sei que você consegue assistir sem entrar, mas entra aí, tá? Nos ajude, nos fortaleça aí, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Glórias a Deus. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 20, versículo 1 a seguir. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 20, versículo 1 a seguir. Glórias a Deus. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus de nossos pais, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e de diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passastes a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
E não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Eiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glórias a Deus. Amém. Nós temos que entender que para vir sobre Josafá, essa grande dificuldade, Josafá, mesmo sendo temente a Deus, mesmo fazendo coisas boas diante da presença do Senhor, ele fez algo que desagradou a Deus. O que é, pastor? Ele fez aliança com Acabe. E Deus não estava se agradando de Acabe, porque Acabe já tinha casado, né, com Jezabel, filha de Etibaal, né, uma mulher de adoração a deuses pagãos, uma mulher que não era submissa, uma mulher que não temia Deus. E na verdade, Acabe já tinha entregado o trono e o direcionamento real para Jezabel. Ele só era o fantoche de Jezabel. E ele não se voltava ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus estava desagradando de Acabe. E Josafá agora faz aliança com Acabe. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 19, Deus levanta, né, o profeta Jeú para repreender Josafá, dizendo que sobreviria uma grande dificuldade a ele. Mas Josafá tinha alguns méritos e créditos com Deus, porque Josafá tinha trazido adoração ao povo de Deus, Josafá tinha acabado, limpado já os postes ídolos, os altares de adoração pagã, e Josafá já tinha restaurado a adoração ao Deus grande, ao Deus Jeová, ao Deus potente. Mas a Bíblia diz que vem um aviso de todos os amonitas, né? Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e os amonitas que moravam em cima da montanha. A Bíblia diz que eles já estão se juntando para ir contra Acabe. A Bíblia diz que melhor dizendo, estão se juntando para ir contra Josafá. Quando Josafá entende, ele começa a clamar ao Senhor, dizendo das alianças, daquilo que Deus já tinha prometido ao seu povo. Irmão, se tem uma coisa que Deus se responsabiliza é pela palavra. Por isso que a Bíblia diz sempre, e eu sempre digo nas lives aqui, aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Josafá começa a orar ao Senhor e falar daquilo que Deus já tinha falado sobre o teu povo. Ele vai agora falar para o Senhor que ele não tem força, que ele é pequeno, que Deus já tinha dado livramento para esse povo, porque o povo de Israel não passou por esse povo, senão tinha que exterminar, porque eles iam ter que, né? E Deus deu um caminho diferente para não mexer com esse povo. Só que agora Josafá está dizendo: ó, Senhor, eles estão vindo contra nós, mas eu quero fazer o uso de 2 Crônica 7,14, Senhor. Porque o Senhor disse a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão impostos em ti todos os dias, os seus olhos estão postos, Pai. O teu nome é perpétuo nessa casa, o Senhor falou. E a Bíblia diz que Josafá, ele se arrepende verdadeiramente, mas o povo está chegando, e era um povo forte. Aos olhos é como gafanhotos, era um povo que ia cercar Judá e Jerusalém, ia matar todo mundo, né? Ia matar todo o povo de Israel, ia matar todos os súditos, eles iam vir contra o rei Josafá. Só que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Josafá tinha feito uma aliança, irmãos, e ele se arrependeu.
Porque nem todo mundo está no mesmo caminho. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu sempre alerto os irmãos, né, em tomar cuidado nas mesas que estão sentando, em alianças que estão fazendo, porque vem juízo. E quando Deus fala isso, irmãos, Ele está dizendo para nós se desviarmos daquilo que não agrada a Ele. Bispo Amorim ontem estava na live, eu não consegui assistir, mas ele falou que às vezes nós estamos falando mal de pessoas, às vezes nós estamos menosprezando pessoas, falando mal do irmão, colocando pessoas aí, mas a balança de Deus é justa. Então, nós podemos plantar o que queremos, mas colher não podemos. Nós vamos colher o que plantamos. Então, Josafá, ele tinha um ponto positivo com Deus. Ele tinha restaurado a adoração. Só que no meio do percurso, ele faz aliança com Acabe. Como toda ação tem uma reação, se levantaram. Mas quando ele se arrepende verdadeiramente, Deus envia a vitória, né? Ele diz assim no versículo 9. E se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e de diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É o que está lá escrito em 2 Crônicas 7,14. Depois, se você quiser meditar, né, eu prefiro que você medite, porque a revelação pode vir ainda mais forte sobre a tua vida. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes, nossa irmã missionária Célia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O negócio é, Josafá tomou posição. E todas as vezes que nós tomamos posição de arrependimento, irmãos, nós não precisamos guerrear mais. Quem guerreia por nós é o Senhor. Porque a Bíblia diz que obedecer é bem melhor do que sacrificar. Josafá, ele obedeceu a Deus, ele dizendo, ó Senhor, errei, pequei, mas o Senhor disse que se nós se convertermos, se nós se arrependermos, se nós se humilharmos, o Senhor vai responder. O Senhor vai entrar com providência. Então esse é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu sei que Deus é fiel, eu tenho que crer e temer a Ele. Deus abençoe nossa irmã Maria Aparecida. E a segunda coisa que nós temos que ter todos os dias é perguntar para o Senhor se nós estamos andando sobre o caminho. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, eu vou dizer de mim que eu já fiz isso, tá? Eu ia daqui para lá, de lá para cá, e sempre era o mesmo problema. Um dia eu fui orar a Deus, Deus falou que o problema não estava no lugar, estava em mim, porque era o mesmo problema, só mudava a pessoa. Porque quando nós estamos em um ambiente, tem um problema, nós mudamos para outro e acaba, o problema não está em nós. Mas você percebeu que mudamos de ambiente, o problema permanece, o problema persiste. Acontece as mesmas coisas, o problema está em nós. Então não adianta, pode mudar até de país, pode mudar de estado, pode mudar para qualquer lugar. O problema vai conosco, porque nós precisamos ser tratados. E a primeira coisa é que nós temos que entrar em humilhação diante do Senhor e nós não queremos. Nós pedimos uma tal justiça que não existe, ela não vem de Deus. Eu vou viver para ver Deus fazer justiça por mim. Ela não é de Deus, essa justiça. Porque Jesus sempre fala para mim, o Espírito Santo sempre fala para mim, se eu estou fazendo a palavra, a vontade e o querer do Senhor, não é para mim abrir minha boca que Ele me justifica. Se eu tiver certo, Ele me justifica. Mas se eu tiver errado, vai vir juízo e espada sobre mim. Então, às vezes, nós estamos querendo mudar um cenário que precisa ser mudado em nós. Ah, mas o problema está no outro. O fulano não me dá isso, o Beltrano não me faz aquilo, eu vou lá e eu não sou. Irmãos, nós que temos que mudar. Nós que temos que se entregar ao Senhor. Rei Josafá podia dizer, não, agora nós vamos batalhar, eu sou rei aqui. Ele disse, o quê? Eu não tenho força, nem poder, Senhor, para ir contra eles, mas a força e o poder estão nas tuas mãos. Sabe a primeira coisa que eu aprendo com o rei Josafá? Integridade diante do Senhor. Sinceridade diante do Senhor. Humildade diante do Senhor. Entendendo que o erro está na vida dele. E por causa do erro de um rei, toda a nação ia pagar o preço. Por causa do erro da liderança, toda a nação ia pagar o preço. Então, às vezes, nós estamos errando e levando pessoas a pagar o preço. Enquanto nós não nos arrependemos, o juízo vai vir e vai concretizar. Irmãos, nós não saímos do lugar. Por quê? Porque estamos errados.
Mas o Senhor falou comigo hoje. Enquanto eu estava aqui meditando na palavra, o Senhor ia falando comigo, ia ministrando o meu coração. Porque nós não queremos vencer guerra muitas das vezes com as estratégias que Deus nos dá. Nós vencemos guerra de uma forma e nós achamos que toda guerra nós vamos vencer daquela forma. Não. A estratégia quem dá é Deus. Tem guerra que nós vencemos sem liberar uma palavra, no silêncio. Tem guerras que nós vencemos na oração. Tem guerras que nós vencemos no louvor. Mas em todas as guerras, nós temos que ter uma arma para vencer. A comunhão, irmãos. Ninguém vence guerra sem comunhão. Porque a maior estratégia do diabo é enganar as pessoas e dizer, eu não preciso obedecer a homem nenhum. Minha comunhão direta é com Deus. Mentira! Se não consegue obedecer à liderança instituída por Deus, eu estou falando toda a liderança. Eu não estou falando só espiritual, não. Eu estou falando toda a liderança. Desde que não fira os princípios bíblicos. Porque se ferir os princípios bíblicos, eu fico com a Bíblia. Né? Mas não tem como contato direto com Deus. Sabe por quê? Duas coisas existem. Deus colocou aquela liderança, porque nenhuma liderança na terra é instituída pelo homem, senão por Deus. Segundo, não tem como ter contato direto sem passar por Jesus. Jesus disse, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quem passa por Jesus tem transformação. Quem passa por Jesus tem libertação. Quem passa por Jesus tem renovo. Não tem como passar por Jesus e permanecer da mesma forma. Josafá está entendendo. Ele fala, Senhor, se eles vier, nós vamos morrer. Se eles vier, nós vamos perecer, porque nós não temos força. Mas o Senhor poupou eles. O Senhor nos deu outra direção para os nossos pais. Mas agora, Senhor, eles querem nos dar esse pago, vindo contra nós. Aí Deus, né? Tem gente que diz que Deus complica para depois explicar. Deus nunca complicou nada. Ele pega as coisas complicadas e nos explica, porque quem complica somos nós. O homem que é complicado. O homem quer colocar na sua mente, é desse jeito e vai. Né? É igual um trem descarrilhado. Ó, vai, é assim. Ninguém muda, eu sou o Zé Bocão e eu falo mesmo. Não. Se nós não entendermos quem é o Senhor e quem somos nós vamos ficar patinando. Tá? Nós vamos ficar patinando. Tem guerras e lutas e provas que nós entramos sem Deus nos mandar entrar. É nós que trazemos ela para a nossa vida. Deus abençoe nossa irmã missionária Célia. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Nós que ficamos chamando essas guerras. Deus, ele sempre tem o melhor para nós, mas nós ficamos chamando guerra. Por isso que eu sempre ensino, sai de roda de fofoca, sai de contenda, sai de aliança que Deus não mandou. Até aqui no Goiás chama gambira, né? E no estado de São Paulo nós conhecemos como rola. Se falar rola aqui é briga, no máximo, né? Até gambira, rolo, né? Troca, nós temos que perguntar para Deus se é ou se não é. Irmão, nós estamos fazendo alianças que nós nem sabemos que coisas estão entrando na nossa casa ou não. Nós temos que romper essas alianças. Tem situações, liberado palavras sobre coisas, sobre momentos que ainda estão surtindo efeito sobre as nossas vidas. Porque nós não tomamos posição. Pastor, Josafá, ele faz algo tremendo. Ele restaura a adoração a Deus. Só que ele fez uma aliança com o rei Acabe. Quando ele faz aliança com o rei Acabe, tudo que ele tinha feito, Deus deu crédito para ele. Deus colocou ele, mostrou para ele que Deus era misericordioso por causa de tudo que ele tinha feito. Não era por mérito humano, mas ele tinha crédito com Deus. Porque Josafá não queria matar os moabitas, os amonitas, não. Ele queria que o Senhor desse livramento. Mas esse povo era sanguinário. Esse povo não tinha misericórdia, eles não queriam nem saber. Então, às vezes, nós estamos levantando ações sobre a nossa vida e nós estamos sendo feridos. Nós não vamos conseguir resistir, porque nós estamos em lutas que Deus não preparou para nós. Eu quero só abrir um parêntese aqui, para que nós venhamos entender. Às vezes nós estamos em lugar que Deus não nos chamou para estar.
Pastor, me explica melhor. A Bíblia diz que o rei Davi era de guerra. Era para ele estar na guerra. Era para ele estar guerreando. Um dia ele decide por vontade própria. Não foi Deus que falou para ele não ir. Eu vou ficar. Tem alguns conselheiros falando, o senhor está cansado, rei? Fica aí, descansa. Ele ficou. Está lá. Era para estar na guerra. Mente vazia, posição contrária da que Deus tinha. O homem segundo o coração de Deus. Olha para você ver. Olhou Betseba. Olhou e foi embora. Acabou, não. Ele olhou e depois retornou para ver. Né? Ele quis ver. Quis constatar com seus próprios olhos. Caiu. Veio o juízo. Né? Depois a espada nunca mais se apartou da casa dele. Deus é amor, mas é justiça também. Ação, reação. Então nós temos que perguntar, Senhor, é para mim estar aqui? Senhor, é para mim fazer isso? Senhor, é para mim ir? Senhor, é para mim voltar? Senhor, qual é a direção que eu tenho que estar? Não basta ter um coração bom. Tem que saber qual é a direção que Deus quer que nós estejamos. Pastor, e aí? Foi o Espírito Santo que foi me revelando. Josafá estava joinha. Mas faz aliança com quem não é para fazer. Entra na prova de quem não é para entrar. Ele estava contrário à vontade de Deus. Às vezes tem pessoas que Deus está tratando e aí você querendo te colocar a mão. Pastor, mas se eu ver alguém precisando, eu todas as vezes, irmão, eu vou orar a Deus. E uma vez eu coloquei a mão na luta de alguém e Deus falou, não, vai passar para ele também. Tá, eu entrei na mesma luta. Porque Deus estava tratando, Deus estava te chamando para intimidade. Aí eu vou lá querendo ser mais misericordioso do que Deus. Nós não somos mais misericordiosos do que Deus, irmão. Nós não somos mais misericordiosos do que Deus. Ponha isso na sua cabeça, assim como eu coloco na minha. Nós não somos mais misericordiosos do que Deus. Pode ter 4, 5, 8 empregos. Se não tiver na vontade de Deus, vai passar por dificuldade. Se não tiver em obediência da palavra, vai faltar. Mas pode ter um. Vivendo de salário mínimo. Não falta. Nem a farinha na panela, nem o azeite na botija. Não falta. Eu falo e profetizo e creio na palavra que eu prego. Eu tenho certeza. Tem irmãos aqui que vivem esse milagre. Tá? Tem irmãos aqui que no pouco Deus coloca no muito. Não precisa muito, não. É do pouco. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Vamos lá para nós irmos para a mensagem. A Bíblia diz que Josafá continua juntando o povo, apregoando jejum, oração e se entregando. Deus abençoe nosso irmão Ivanir. Seja bem-vindo. Quando chega, o povo está reunido. Aí, vamos lá, versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Matanias, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então agora o Espírito do Senhor entra no meio da congregação sobre Jaziel. E o mistério da palavra do Senhor é que Jaziel não era profeta. Jaziel não era sacerdote. Jaziel não era juiz. Jaziel era levita da casa de Asaf. Jaziel agora é um levita, um adorador. Então nós temos que entender já nessa palavra. Deus está dando estratégia nesta manhã no louvor para pessoas aqui. Na adoração para pessoas aqui. Nesta manhã o Senhor está nos levando a adorar Ele para vencer guerras e batalhas. Coloque o louvor aí, adore ao Senhor com cânticos, com adoração. E adoração não é só com a boca, não é só cantar. A adoração e o louvor tem que ser com todo o nosso corpo, irmãos. Nós que achamos que para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, temos que pegar um microfone e cantar uma música. Não, a música faz parte, uma das partes da adoração que o Davi com as músicas, com os instrumentos, chamou para a casa do Senhor. Mas a adoração, ela independe se eu tenho um microfone, se eu tenho um instrumento na mão. A adoração tem que estar na minha vida, como Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, cantavam e oravam hinos a Deus. Então a adoração também é oração. Eu adoro ao Senhor porque Ele fez e faz e sempre vai fazer na vida da humanidade, até que Ele venha buscar a tua igreja.
Ah, eu não adoro pelo que Deus faz. Lógico que nós adoramos. Se não fosse o favor dele na cruz do Calvário, nem aqui nós estaríamos. Ah, não, olha, eu adoro a Deus porque... Não, irmão, nós adoramos porque Deus deu seu Filho unigênito por amor de toda a humanidade, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma adoração. Eu não adoro a Deus pelo o que eu estou comendo hoje. Eu não adoro a Deus pelo que eu estou vestindo hoje. Eu adoro a Deus na tua essência, na tua santidade, pelo favor que eu não merecia, ele fez. Então agora vai sobre Jaziel. O Espírito do Senhor desceu sobre um levita. Imagina, todos olhando, o rei Josafá olhando, os anciões olhando, a nação olhando. Agora o Espírito do Senhor toma um levita. Não a tomou mais o profeta, não veio Jeú, agora é Jaziel. E olha lá. E Jaziel disse, dai ouvidos, ou seja, ouça a palavra. Todo ó Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Opa, tem resposta, Deus ouviu do céu, agora está enviando a resposta. A peleja não é vossa, senão de Deus. Ou seja, houve arrependimento, reposicionamento, Deus entra com um propósito. Deus não trabalha para nós, mas o céu responde ao nosso favor. Você está entendendo o tamanho do mistério? Deus não trabalha para nós. Os servos aqui somos nós. Quem depende de Deus somos nós. Quem tem a falha somos nós. Quem tem a limitação somos nós. Mas Deus, pelos céus, responde ao nosso favor, irmãos. Se tem um coração reto, sincero e arrependido, Deus entra na causa. Ele está dizendo, rei, a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é o Senhor que vai levantar espada, não é o Senhor que vai levantar escudo, não é o Senhor que vai ter que ir no vale, não é o Senhor que vai ter que ter uma luta homem a homem, mas a peleja é de Deus, ou seja, o negócio agora mudou. Pode se levantar toda a nação, toda a terra contra, quando Deus está respondendo, a vitória certa. Quando Deus está na causa, a vitória certa. Quando Deus está na frente, a vitória certa. Então nós temos que entender isso, não é o tamanho da batalha, é o tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes você está orando a Deus, pedindo uma estratégia. Deus está falando, é na adoração que você vai vencer essa guerra. É na adoração que o vício vai embora. É na adoração que as cadeias caem por terra. É na adoração que a porta se abre. É na adoração que Deus converte. É na adoração que Deus liberta. É na adoração que Deus restaura. É na adoração que Deus coloca de pé. Ah, pastor, mas eu não sei por onde começar. Comece. Comece. Missionária Alice sempre nos dava o testemunho que a casa dela entrou na libertação, ela ainda criança, pelo aquele louvor que canta lá, né? 3 palavrinhas só, né? 3 palavrinhas, eu aprendi de cor, alguma coisa assim, agora me fugiu na mente, né? 3 palavrinhas. Deus é amor, né? Então nós temos que entender um negócio. A adoração, irmão, sincera, ela alcança. E converter os seus pais, né? Que mexiam com o outro lado. E ela sempre falava, a adoração muda história, né? E Deus nos tratou na adoração, irmãos. Deus nos mostra que a adoração muda a situação, muda o cativeiro, quebra as cadeias. A adoração faz nós termos o fogo mais quente do que a fornalha. A adoração nos faz sair da cova dos leões. A adoração nos faz sair da prisão como José. A adoração nos faz sair de lugares que as pessoas querem colocar nós. Pastor, mas, irmãos, toda música, seja ela qual for, ela é para se render a alguma coisa. Eu sempre falo, tome cuidado com o que você está ouvindo. Às vezes nós estamos abrindo portais dentro da nossa casa, né? Tem um ritmo chamado, acho que sofrência, se eu não me engano. Eu já saí desse mundo há algum tempo, mas eu acho que é sofrência. A pessoa só fala de bebedeira, de traição, de ficar jogado na calçada. Ou seja, você está trazendo tudo aquilo para a sua casa. Você está trazendo tudo aquilo. Então é uma adoração aos demônios, a Satanás. Então, tem um poder espiritual sobre a vida de quem está ouvindo, irmãos. Né? Tem um poder espiritual sobre a vida de quem está ouvindo. É a mesma coisa do tal do funk.
Todas as batidas. Eu vi alguém que foi criador dessas batidas também, se converteu, ele disse, todas as batidas, clicadas lá, batidas lá, é para chamar um demônio para atuar na vida. Ah, pastor, eu não posso ir contra aquilo que eu creio, e eu acredito nisso também. Porque se não fosse assim, Deus não ia dar vitória na adoração. Se não fosse assim, Deus não ia operar no meio dos louvores. Se não fosse assim, Deus não ia curar no meio dos louvores. Então você acha que a adoração por meio de música também não tem poder do lado oculto? Então nós temos que limpar, quebrar os bosques, limpar, tirar esse altar de deuses pagãos e criar um altar, formar um altar diante do nosso Deus. Tem música que diz assim para a pessoa, você nunca vai ter R$1, e a pessoa vive uma vida miserável. Porque aquilo vai entrando na mente. Aquilo vai trabalhando na mente. Mas quando Jaziel toma o poder do Espírito Santo na sua vida, ele já fala. Vamos lá. E amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, versículo 16. E os achareis no fim do vale. Diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Deus já está dizendo que vai encontrar o povo e Deus vai dar vitória. Só que agora não vai precisar de espada, não vai precisar de escudo, Deus vai fazer algo diferente nesse dia. Pai do Senhor, irmão Rubens, Deus abençoe, acabou de aparecer para mim aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então Josafá se prostrou, versículo 18, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta ou muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo-lhes, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados, ou seja, na frente, de diante dos armados, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A adoração de guerra era essa, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Os cantores iam assim, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A presença de Deus estava naquele lugar, tomou proporção grandiosa naquele lugar. Mas crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não adianta você ouvir aqui e dizer assim, o pastor Eduardo está fora da casinha lá, ficou louco. Irmãos, creia na palavra, creia no Senhor, creia no propósito. Missionária Isaura, Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, Deus quer nos restaurar a adoração. Deus quer que nós estejamos na posição para vencer. Nós estamos perdendo guerra porque nós ainda não encontramos a saída e Deus está dando estratégia de guerra aqui. Pastor, o que eu faço hoje? Ei, coloca adoração, se você puder, na tua casa. Entre em adoração. Nós podemos entrar em adoração ao Senhor, trabalhando, aonde quer que nós estejamos. Nós não precisamos, muitas das vezes, ficar em voz alta, não. Nós podemos orar, nós podemos meditar na palavra, nós podemos nos separar, porque o santo significa separado para a boa obra. Nós somos separados para a obra do Senhor. E vamos lá. Eles cantam, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 21, depois se você quiser ler. E ao tempo que começavam
E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, ou seja, eles mesmos ficaram confusos. De 3 grupos, agora 2 se juntaram contra um e mataram eles. E ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, que não podia levar mais 3 dias saqueando os despojos, porque eram muitos. Então, ou seja, eles lutaram contra eles, morreram, e aí Deus ainda dá vitória, dá fazendas, dá despojo. 3 dias transportando, porque era muito, não sobrou ninguém vivo. Ou seja, Deus não deixa nenhum inimigo de pé, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Então nós temos que entender uma situação. Nós vivemos no mundo físico, mas a nossa vida reflete o que nós estamos vivendo no mundo espiritual. Pastor, do que o senhor está falando? Um dia orando a Deus, me sobreveio alguma coisa, e eu orando a Deus, Deus falou assim, tá vendo porque você começou a ver agora? Eu falei, por que, Senhor? Ele falou, porque tudo que você vive no mundo físico é reflexo da sua vida espiritual. Se você não ora, sua vida vai ficar parada, vai ficar estagnada. Se você não busca Deus, sua vida não tem mudança. Mas se você está em concordância, em obediência à palavra do Senhor, irmãos, aonde você estiver, você leva a luz. Aonde você estiver, você é a diferença. Josafá não levantou uma espada. Naquele dia, quem guerreou foi os levitas. Naquele dia, quem guerreou foi os adoradores. Nenhum guerreiro, nenhum soldado levantou espada. E o Senhor está dizendo, é com a adoração que você vai vencer. Mas primeiro tem que haver arrependimento. Primeiro tem que haver entrega. Primeiro tem que haver renúncia. E ainda depois dessa guerra que nós vamos guerrear adorando, o Senhor vai nos dar presente. O Senhor vai nos dar despojo. O Senhor vai nos trazer coisas grandes. Mas e aí, pastor? Tem que tomar posição. A primeira coisa, escute. Já vou encerrar. Primeira coisa é desfazer aliança. Desfazer aliança. Mais uma vez o Senhor fala comigo, cuidado. Às vezes pessoas têm levado coisas na tua casa que são roubadas, que são subtraídas, que são furtadas de outros. E aí te passa e você acha que está ganhando e não é. Cuidado. Tem alianças que as pessoas só querem para falar mal das outras. Cuidado, porque juízo vem também para quem ouve. Pastor, mas eu não falo nada, mas está ouvindo. Então, a pessoa, irmãos, o problema é a pessoa está tão confortável e entende que você não vai falar nada, que ela está confortável. Ela vai na tua mesa e te leva problema lá, né? Ah, mas nós não fala na mesa, nós fala no ponto de ônibus. É aliança do mesmo jeito. Tá? Terceira coisa, nós temos que tomar cuidado para falar de alguém. Seja ela quem for. Pastor, mas eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Davi tinha todas as condições, todas, de matar Saul, todas as condições. Mas ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Eu não vou ser contra. Tá? Se ele quisesse, ele tinha matado Saul de todas as formas, mas ele nunca tocou em Saul. Por esse feito, nunca ninguém tocou em Davi. Por esse feito, Davi morreu, mas não foi de morte por espada, não. Porque os misericordiosos herdarão misericórdia. Nós não precisamos saber de causa. Deixa Deus jogar a causa.
Tá? Nós queremos falar muita coisa que nós não sabemos. E ainda que seja verdade, a pessoa que já está vivendo aquilo já está sofrendo juízo. Já está sofrendo pelos seus atos. Eu não estou aqui passando a mão em pecado de ninguém. Não me tenha como isso. Mas às vezes nós estamos chamando guerra para a nossa vida porque a nossa boca é maior do que o nosso joelho. A nossa língua sai primeiro do que o nosso joelho. Os nossos olhos e os nossos ouvidos estão querendo ver o mal do outro. Irmãos, e nós temos que ver o bem. Duas coisas o Senhor me tratou, porque eu também era terrível, viu? Não estou livre dessa época aí, não. Eu era terrível mesmo. Participei de muita mesa, mas também sofri o juízo disso. Por isso que hoje eu ensino, tá? Eu não quero saber hoje se é verdade ou mentira, eu não quero me contaminar com isso, tá? Ah, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Não. Eu não posso tomar partido de ninguém, porque se chegar na igreja, a Bíblia me diz para mim receber. Eu posso escolher quem eu recebo na minha casa, mas na casa de Deus eu não escolho. Você não escolhe. Ninguém escolhe. Sempre há lugar para mais um. Então, que céu é esse que nós queremos morar se nós não temos comunhão? Pastor, mas errou comigo, perdoa. Ah, mas eu não consigo ter a mesma coisa, agora não pode entrar mais na minha casa, eu não confio. Irmãos, perdão e convivência junto é duas coisas que não estão entrelaçadas, tá? Perdão e comunhão eu posso ter com todo mundo. Agora, na minha casa, eu escolho quem eu quero, tá? Eu sempre digo, eu moro no fundo da igreja, na casa pastoral. Tem 2 portão. Um de madeirinha ali que eu e a Valéria reformou e uma aqui na frente, né? Desses portão para dentro entra quem eu autorizo, mas na igreja não, entra todo mundo. Então nós temos que ter essa divisão. Mas cuidado, tá? Pastor, cuidado. Já sofri muito, tá? Por causa desse negócio. Nem saber o que está acontecendo e paulado. Cuidado com a língua, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou jorrar água amarga ou jorra água doce. Pai Senhor, meu pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Josafá venceu pela sua humildade, né? Josafá venceu pelo propósito de interesse de coração. E aí foi o louvor, a adoração. Às vezes nós estamos sacrificando muito, querendo vencer guerra no punho, querendo mostrar que nós estamos certos. Não, irmãos. Quem está certo, Deus justifica. Deus justificou Josafá pelo arrependimento. A aliança, no momento que ele se arrependeu, a aliança que ele tinha feito com Acabe morreu. Acabou, finalizou ali. E aí Deus ouviu ele, porque ele fez uso da palavra. 2 Crônicas 7,14. Ele fez uso dessa palavra, ele disse, Senhor, o Senhor que disse. E aí eles mataram uns aos outros. Então tome cuidado, às vezes nós estamos formando guerra, né? Pastor, mas estão falando do tal camarada lá, irmão, deixa ele, tá? Ele já tem as guerras dele. Ah, pastor, mas ele era um homem de Deus, não podia fazer isso. Irmão, a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia, tá? O homem segundo o coração de Deus não vigiou, caiu? E era Davi? Tá? Sansão, cheio do Espírito Santo, deu uma loucura na cabeça dele, gostou de Dalila e foi lá, se lançou, jogou de braço aberto, né? Ó, lançou, pulou, caiu. Saul começou bem, mas a coroa cresceu na sua cabeça, caiu. Sacerdote Eli, era sacerdote. Ofni e Finéias, linhagem sacerdotal. Nadab e Abiú, filhos de Arão, também linhagem sacerdotal. Foi acender com fogo estranho. Ofni e Finéias caíram na prostituição, estava roubando o que era de Deus. Eli fez vista grossa. Então não é como começamos, é como começamos, vivemos e terminamos, né? Na presença do Senhor. Ninguém está livre de falhar. Ninguém, irmãos. Nós somos seres humanos. Mas se falharmos, reconhecemos o nosso erro. Tá? O diabo já é acusador, né? O diabo, o seu nome já é acusador, já tem o diabo para nos acusar. E aí nós ficamos entrando em coisas. Nós ficamos entrando em assunto que não nos pauta. Pastor, eu não posso julgar ninguém, não. Eu posso tomar posição, porque se a palavra julgar, eu sou líder, eu sou pastor, eu posso fazer segundo a palavra me dá respaldo. A palavra que julga, não sou eu que julgo. Tá? Às vezes nós estamos com a espada para dar uma espadada e matar.
Aí Deus fala, opa, usa misericórdia. É eu que paguei o preço, aí nós temos que usar de misericórdia. Você está entendendo o propósito? Não é nós que fazemos, eu não gosto disso aqui e eu vou fazer assim. Não, quem julga é a palavra. Por isso que nós temos que estar pautado na palavra. Josafá foi pela palavra. Falou, está registrado, eu li, está registrado. Senhor, o Senhor falou. Então, foi lá e o milagre aconteceu, a vitória aconteceu. 3 dias carregando as bênçãos, os despojos, né? E não conseguiram num dia só, porque era muito. Deus, além de dar vitória, ele dá presente. Além de dar vitória, Deus está dando presente. Começa a adoração hoje aí. Muda a situação hoje. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se fez aliança de fofoca, alguma coisa semelhante, irmãos, sai dela hoje. Se está com espírito de rebelião, eu não aceito, sai dele hoje. Se está com algum vício escondido, seja grande ou pequeno, sai dele hoje. Se está com a comunhão rompida, sai dela hoje. Mas entra na presença de Deus. Faça o que Deus está dizendo para você fazer. Ei, roupa não é sinal de humildade, mas espírito de humildade é diferente. Tá? Eu não peço para andar com a roupa mais chula, não, eu quero andar bem vestido. Se Deus me der condição, eu quero andar. Né? Já gosto daquele sapato colorido, igual os irmãos sabem. Mas eu quero ter humildade de espírito. Não é o que eu visto que faz quem eu ser. Não é o carro que eu ando que faz eu ser alguém. Não é a casa que eu moro. Não é a condição financeira, não. É a presença de Deus. É a presença de Jesus. Né? Porque nós estamos vivendo um mundo, para finalizar agora vai finalizar mesmo. Nós estamos vivendo num tempo que nós não estamos tendo mais misericórdia. Nós não estamos vivendo num tempo que nós não estamos buscando mais comunhão. Nós estamos vivendo num tempo que é assim, a pessoa diz, errou comigo uma vez, acabou. Irmãos, todos os dias eu medito nisso quando eu acordo. Ah, pastor, o senhor está de brincadeira. Não, medito nisso. Imagina só se nós fôssemos liberar perdão para pessoas, como Jesus nos libera perdão. Se hoje nós falamos, eu não perdoo mais, Jesus fala, a partir de hoje está esgotado. Você não tem mais perdão, porque nós pecamos todos os dias. Pensamos, abrimos os nossos olhos e nós já estamos falhando. E Jesus nos perdoa todo dia e nos dá a oportunidade. Tá? Nós somos perdoados todo dia, né? Todos os dias. E às vezes nós não queremos liberar perdão. E perdão, irmãos, não liberado, causa úlcera, câncer, doenças terríveis. Tá? Mas o perdão liberado traz paz, traz cura, traz libertação, traz renovo. Então nós temos que perdoar da mesma medida que nós estamos sendo perdoados todos os dias. Pastor, mas a pessoa erra comigo todo dia. Nós temos que perdoar nosso irmão 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, uma vida, enquanto Deus nos dá vida e saúde, nós estamos perdoando. Nós só vamos parar de perdoar pessoas quando nós saímos dessa terra e ir para outra. Tá? Mas nós temos que tomar cuidado e se arrepender. Cauterização não é arrependimento. Cauterizou ali, vem com fogo, pá, no lugar. No lugar não dói mais. Eu tenho um lugar no meu corpo que já foi queimado com fogo. Quando eu era criança, rodando sacolinha cheia de fogo, caiu na perna. Eu não sinto mais o lugar, porque cauterizou ali. Então não sente dor, cauterizou. E cauterização, a pessoa acha que ela vai viver uma vida e está no céu. Jesus mesmo disse, né? Senhor, mas no teu nome expulsamos demônio, fizemos cura, ganhamos almas, andamos, né, para toda a terra, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não é o tanto de pessoas que nós temos no Facebook, números anotados no WhatsApp, no Instagram, seguidores, sei lá, tantas coisas. É o nosso nome está escrito no livro da vida. Tá? E às vezes nós queremos expressar uma adoração a Deus. E o nosso coração está voltado à mágoa, à dor, à ira, à cólera, à contenda, à soberba, à arrogância. Tá? A língua falando mal de todo mundo. Cuidado, irmãos. O santo não se mistura com o profano. A santidade de Deus não vai ser alinhada com a profania. Não vai ser alinhada com o pecado. Não. Eu não estou dizendo que eu sou mais santo do que todo mundo. Não entenda isso.
mas eu busco todos os dias ser melhor, tá? Ser melhor. Uma verdade vale mais do que 1000 mentiras. Então não minta para você. Fale a verdade para você. Olhe para você e fale assim, eu preciso de mudança. Porque às vezes nós queremos mudar o que está do lado, mas nós precisamos de mudança. Eu não estou dizendo para ser banana. Eu não estou dizendo para ser bobão, não. Estou dizendo para você mudar em você, tá? Primeiro. Porque você só pode ensinar aquilo que você vive, tá? Não seja alguém demagogo, hipócrita. Não vamos querer trazer a religiosidade de volta. Viva o evangelho, puro, simples, mas verdadeiro. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tem alguém nessa manhã? Deus abençoe nossa irmã Deise. Tem alguém nessa manhã que precisa de oração? Nós vamos estar orando pela nossa irmã Elisimara, que passou por cirurgia aqui no Aporé. Tá? Lembrando os irmãos aí da congregação da Isocede Aporé, nós temos culto 19h30, culto de cura e libertação. E também junto nós estamos na campanha aí de 3 sexta-feiras, por esta causa eu me ponho de joelho, ou me coloco de joelho. Tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Deus tem operado milagres, libertação. Nós vamos orar também pela nossa irmã Renata Teixeira. Irmãos, eu quero dizer para você, volte enquanto há tempo. Busque a presença do Senhor. Esteja, não queira ser membro de uma igreja, não queira ser participante de uma igreja de um membro só, tá? Aí eu posso buscar Deus em casa. Não, é nossa obrigação buscar Deus em casa. Mas formação de igreja onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele estará no meio, tá bom? Vai lá, honre o teu ministério, honre o teu pastor, honre a palavra, honre Jesus, honre o Espírito Santo. Honre, irmãos, deixa Deus operar na tua vida, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã de sexta-feira, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nós todos venhamos pedir o perdão do Senhor, venhamos nos consertar, venhamos romper as alianças, Pai. O espírito da maledicência, ele não tem poder mais sobre a nossa vida. O espírito, meu Pai, da resistência espiritual que traz a rebelião também não tem poder mais sobre a nossa vida, meu Pai. Senhor, porque a palavra nos diz, Senhor, meu Pai, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não considerei as antigas, Pai. Senhor, então a velha criatura não tem mais poder sobre a nossa vida, meu Pai. Aquele que é sanguíneo não é mais sanguíneo. Aquele que era fofoqueiro não é mais fofoqueiro. Aquele que é ladrão não é mais ladrão, Pai. Aquele, Senhor, meu Pai, que estava vivendo uma vida de prostituição não vive mais. Aquele que estava no vício não vai mais, meu Pai, está no vício. Pai, mas nós temos que nos converter todas as manhãs. Porque conversão é mudança de caminho, Senhor. E eu quero te pedir nesta manhã, alcance os meus irmãos, os de perto, os de longe, meu Pai. Senhor, alcance os meus irmãos que aqui estão ouvindo, meu Pai, a tua palavra. Pai, estando nesta live, nesta manhã, Senhor. Pai, eu sinto a tua presença aqui e eu tenho certeza que é a mesma presença que nós estamos sentindo aqui nesta cozinha, meu Pai. O Senhor está alcançando os meus irmãos aí, Senhor. Pai, a mesma presença, Senhor, meu Pai, frutifica e permaneça na vida dos meus irmãos. Pai, eu quero orar pela vida da Elisimara, Senhor, que passou por cirurgia. Que ela venha ter uma recuperação e o teu nome venha ser glorificado, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida dos médicos, enfermeiros, todos, meu Pai. Ali naquele hospital, Senhor Jesus. Mas o médico dos médicos que é o Senhor, Pai. O Senhor que tem o poder restaurador e curativo que o Senhor alcance. Meu Pai, eu também te peço que o Senhor alcance a vida da nossa irmã, Pai. Renata Teixeira, Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor entre com providência, Senhor, na área, naquilo que ela precisa. E ela, o teu esposo, a tua família sejam alcançados na totalidade, Senhor, meu Pai. Eu não sei em que área a providência precisa chegar, mas sei que o Senhor é Deus de providência em todas as áreas, meu Pai. E o mal está repreendido, a palavra contrária está repreendida, Pai. Senhor, meu Pai, a mudança, Senhor Jesus, para um caminho que não é do Senhor está repreendido, mas que eles possam estar no caminho do Senhor, porque o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade e o Senhor é a vida, meu Pai. Se eles estão em alguma situação que precisa ser, meu Pai, restaurada, restaure, Senhor. Se eles precisam de ajudas do Senhor, meu Pai, o Senhor é o fiel ajudador. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando os irmãos, né, da cidade de Aporé, eu não sei se é aporense que fala,
Mas vocês têm um encontro marcado, Jesus tem um encontro marcado com vocês hoje aqui, às 19h30, tá? Nós temos um culto aqui, Deus tem operado grandes coisas. Irmãos, e também por essas lives, depois, sempre que acaba a live, alguém me manda uma mensagem, fala comigo depois, pastor, eu fui alcançado, recebi a cura, Deus falou comigo, né? E às vezes fica até triste quando não tem a live, né? Eu só não faço quando eu estou, né, ou fora da cidade, eu tenho que resolver alguma coisa e não consigo deixar para outro momento. Mas sempre, segunda, quarta e sexta, Deus nos dando vida e saúde, nós estamos aí, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor e um dia de bênção, de vitória, cheio da presença de Deus, e que nós possamos refletir em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.